Bem, boa noite a todos, bem-vindos ao Espaço Egrégora. Mais uma vez agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente pela internet, pelas nossas páginas ou pelo canal do YouTube. Lembrando a todos vocês para nos seguirem, né, para dar um like lá no vídeo e para acompanhar o nosso trabalho. Lá na descrição desse vídeo também vai ter os dados aqui do local, a conta bancária, para quem achar interessante fazer um depósito, fazer uma contribuição de qualquer valor, a partir de R$5. Nós aceitamos de muito bom grado e vai ajudar bastante nosso trabalho aqui, tá bom? Então vamos dar sequência às aulas que a gente está elaborando esse ano aqui. Essa é a terceira do ano, terceira que está sendo gravada também. A primeira foi o universo cyberpunk, realidade ou ficção. A segunda foi a história e os mistérios da ufologia. E essa é as fraternidades e a conspiração Illuminati. Todas essas aulas eu procuro estabelecer uma conexão com os dias atuais, com o que está acontecendo no mundo contemporâneo. Foi assim com o cyberpunk, foi assim com a ufologia e vai ser assim com as fraternidades e a conspiração Illuminati. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque desde 2016 começou a entrar em voga algumas teorias e alguns movimentos ligados ao principal marqueteiro do Donald Trump, o Steve Bannon. Antes dessa data, esses movimentos já existiam, que são pessoas que são contra a ciência, contra as vacinas, questionam a grande mídia e também os filantropos. Enfim, é um conjunto de fatos e de questionamentos que servem a extrema-direita norte-americana e também a extrema-direita de outros locais do mundo, como a da Europa e também aqui do Brasil. Em 2018, toda aquela base estratégica de divulgação do Steve Bannon veio para o Brasil e ajudou a eleger o Jair Bolsonaro, certo? Tanto que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, é um dos que fizeram uma parceria, né, com o Steve Bannon para trazer todas essas ideologias aqui para o Brasil. E também temos o Olavo de Carvalho, né, que também é um dos propagadores dessas teorias e desses questionamentos também. Teve o Moro também, né, na Justiça. Isso, Sérgio Moro. Enfim, como eu estava dizendo, são movimentos que eles já existiam, mas eles tomaram uma maior proporção com a eleição do Donald Trump e também lá com o advento do Steve Bannon, como eu estava dizendo. Tá? Em 2018 isso também veio para o Brasil. E muito se fala em relação às conspirações. Tanto o Steve Bannon como os movimentos que estão por trás disso, como o QAnon, o próprio Olavo de Carvalho fala muito de um tal de globalismo, só que eles não dão muita base teórica e bibliográfica para sustentar isso. Até porque a maior fonte de informação hoje das pessoas são as redes sociais, né? WhatsApp, Facebook. Então não há muita profundidade em relação ao que é divulgado por eles. E isso é um problema muito grande, né? Então a gente vai pegar essa base de conspiração e tentar fazer uma contextualização histórica dela. Porque isso já aconteceu outras vezes. Isso é uma questão histórica. Isso vem lá da antiguidade, tá? Então vamos iniciar aqui a aula de hoje fazendo essa contextualização histórica. Bem, a civilização como nós conhecemos teve início lá no 10.000 antes de Cristo, que a historiografia atual classifica como o período neolítico do ser humano, em que as ferramentas se tornaram mais avançadas, em que se já tinha o domínio do fogo também, e que o ser humano estava deixando aquele estilo de vida nômade e semi-nômade, para se tornar um indivíduo sedentário. O que era esse indivíduo sedentário? Ele começa a criar cidades, começa a produzir alimentos, praticar agricultura, a criação de animais. Então, esse período aqui ele é crucial, é o período que inicia tudo isso. Na historiografia, nós também temos um fato que é registrado nas principais culturas do mundo, na hindu, na hebraica,
né, egípcia, que é o tal do dilúvio. Isso. Em várias culturas, o dilúvio foi registrado. Portanto, não é algo só hebraico. Então, a própria atualidade já faz uma relação do dilúvio com a última glaciação da Terra. Que a última glaciação da Terra lá começou a realmente terminar lá para os 10.000 a.C. Tá? Então, se a gente pegar para analisar a região do atual Iraque, que foi a Suméria, que é mais ou menos essa região aqui, tem o rio Tigre e o Eufrates, que deságua aqui no Índico. Essa região superior é uma região mais alta. E essa região aqui do Tigre e Eufrates, onde se desenvolveram as cidades-estados da Suméria, era uma região mais baixa. E era a região onde os rios desaguavam no oceano. Então toda essa região aqui, segundo algumas fontes, estava toda alagada, né? Região também do Baixo Egito aqui que eu vou abordar depois. E algumas outras regiões também onde a civilização vai se desenvolver posteriormente. Então, posteriormente a esse período, porque aqui, nesse período, já havia circulação de povos por todos os cantos. Eles estavam vivendo de forma nômade e seminômade, se deslocando. Começaram a se fixar posteriormente a esse período. Tá? Tanto que tem cidades com 8.000 anos de idade, aproximadamente isso. Tá? Agora, como uma cidade organizada, que posteriormente vai produzir tudo isso que eu estava dizendo antes, por exemplo, produzir uma escrita, uma mitologia, toda uma complexidade organizacional, vai vir posteriormente e vai se iniciar no 4.000 a.C. Há algumas fontes que dizem porque a Suméria ela tem uns 500 anos a mais de desenvolvimento e de história do que as outras civilizações mais antigas, que no caso é o Egito, a civilização hindu e algumas civilizações do sul da América. Tá? Então, algumas fontes dizem que houve uma migração para a Índia e para o Egito de um grupo organizado e avançado que se desenvolveu primeiro aqui na Suméria. Suméria não deixou de existir, tá? Mas houve um deslocamento de cultura para outros locais. Posteriormente vai se iniciar aqui o Egito, né? Vamos desenhar o Nilo aqui. Essa região aqui de baixo é a região alta do Egito e aqui é a região baixa, onde o Nilo deságua no mar Mediterrâneo. Em 3.200 a.C., ambas as regiões vão se unificar. Aí que vem o advento do faraó, né, da coroa dupla lá, que representa o Alto e o Baixo Egito. Na historiografia, esse período é marcado com a unificação do Egito, em 3.200 a.C. Antes disso, já estava se desenvolvendo a civilização do Egito. Tá? Mas é um período marcante para se iniciar, né, a historiografia, a maneira como organizaram a história daquele país e tudo isso. Tanto no Egito e também, vamos aqui falar da Índia, né? Aqui uma principal cadeia de rios também, onde é a principal região onde se desenvolveu a civilização da Índia antiga, lá para o 3º milênio antes de Cristo também. Então estamos falando das primeiras sociedades organizadas e avançadas que surgiram, até onde a gente conhece, né? Começou a surgir nesses locais, estava falando, né, a respeito das primeiras sociedades que a gente conhece. Há fontes que dizem que existia um continente aqui, que é a tal da Atlântida, aqui que seria a tal da Lemúria, do Oceano Pacífico, que seriam civilizações anteriores à própria Suméria e ao próprio Egito. Porque o que foi desenvolvido aqui, no seu início já era muito avançado. Então, abre-se a possibilidade de já ter existido algo anterior a essas primeiras civilizações que a gente conhece, Suméria, Egito, Índia, tá? Algumas fontes levam a Atlântida, levam a Lemúria, dizem também que em determinado momento a Antártida era habitável. Todos esses elementos estão nas escrituras sagradas do Egito, lá no Enuma Elish, dos Sumérios, que vai ser escrito pelos babilônios posteriormente, porque aqui também em 2300
A região da Suméria, como eu estava dizendo antes, era uma região alta e uma região baixa também. Essas duas regiões também vão se unificado, que eram os acádios e os sumérios. A união do Império Acádio se inicia em 2335 a.C. Aí posteriormente vai vir a Babilônia, que também vai unificar essa região. E a Babilônia produz esse conto épico, né, o Enuma Elish, que fala a respeito de tudo isso. E tudo isso também vai ser apropriado pela teosofia, pelas fraternidades que eu vou abordar posteriormente aqui na aula. Tá? Tanto o Egito como os Sumérios e também como a Índia eram civilizações que eram politeístas, adoravam vários deuses, e as civilizações elas não possuíam distinção entre o que era sagrado, entre o que era político, entre o que era economia. Era tudo misturado, era tudo uma única coisa. O cientista do passado, ele também era um homem espiritual, ele também era um homem de negócios, ele era um grande observador dos astros, era um filósofo. É os moldes do filósofo grego. Que a Grécia também, posteriormente, vai se desenvolver. A Grécia também se enquadra no mundo antigo, se enquadra nesse contexto da união entre as áreas do conhecimento, né? Tá? Então, como não havia distinção entre uma coisa e outra, e como também haviam vários deuses, não tinha muito espaço para intolerância religiosa, não tinha muito espaço para as questões que a gente está vendo hoje, né? No mundo atual. Então, isso de acordo com as fontes que a gente tem, né? São interpretações atuais. Às vezes não foi dessa forma, mas tudo indica que sim. As fontes históricas, né, Luiz, estão aí para que a gente analise, para que a gente faça uma leitura delas da melhor forma possível. E tudo indica que era dessa forma. No Egito, vai surgir Fraternidade do Olho de Horus. Fraternidade do Olho de Horus é uma classificação atual nossa. Nós estamos dando o nome de Fraternidade do Olho de Horus, porque nas artes do Egito, nas suas construções, o Olho de Horus era um dos principais símbolos. Porque se estudando com mais detalhe a cultura do Egito, você vai ver que ele tem um enorme significado. E o Olho de Horus também vai ser encontrado em algumas, não necessariamente o Olho de Horus, mas os símbolos que são encontrados na arte egípcia vão ser encontrados também nas cidades-estados da Suméria, da Acádia e também lá na Índia Antiga. Portanto, é muito plausível que existiu realmente essa cultura base, né? Pois as evidências mostram que havia muita semelhança entre essas culturas. Posteriormente, também vamos ter aqui a China, também no 3º milênio antes de Cristo. Vamos ter aqui Caral na América do Sul, Teotihuanaco também, aproximadamente aí no 3º milênio antes de Cristo. Tá? Posteriormente vamos ter os Olmecas aqui no México. Ô, Léo. Oi. Você sabe aquele templo na Turquia, né? Do Göbekli Tepe? Sim, a gente até conversou sobre isso. Então, assim, é bem anterior a isso, né? Tipo, uns 10 mil anos, né? Começou no ponto. Olha, eu não vou me recordar da data, mas ele é bem anterior ao desenvolvimento das primeiras cidades-estados lá da Suméria. Mas ele é bem semelhante na aparência com o Stonehenge, né? Sim. Porque o pessoal falando é que, pô, Stonehenge está lá no norte da Grã-Bretanha, né? Sim. Então, bem distante, bem né? distante da Turquia. O Black Tep é na Turquia. É, na Turquia. Então, uma cultura inteira, assim, atravessando, no caso, a Europa inteira. Certo. Lembra que eu estava dizendo para vocês que nesse período aqui já havia uma circulação de povos pelo planeta inteiro? Uhum. Então, havia uma troca de informações. Eles só não estavam fixados num local. Até porque o planeta estava vivendo um degelo, né? Então, realmente não havia condições para que as grandes cidades se desenvolvessem. E também algumas fontes, como as da Índia, da Suméria, vão dizer que não foi só o dilúvio que ocorreu no passado, mas também que ocorreu guerras de uma civilização base que é anterior a tudo isso. Só que não há nenhuma evidência arqueológica forte que demonstre isso, entendeu? São só indícios, que futuramente talvez apareçam mais evidências que sustentem essas informações. Com o desenvolvimento das fraternidades, porque as fraternidades eram locais de um livre pensar. Você podia apresentar inúmeras filosofias nesse local. Era um local de debate, era uma escola de estudo.
E a Fraternidade do Olho de Horus, volto a dizer, é um nome que nós estamos dando. Se iniciou em templos. Dizem que o primeiro templo do Egito, que foi em Saqqara, começou a ser construído entre o ano 6.000 e 4.000 a.C., antes dessa data de unificação, como eu estava dizendo. Já existiam cidades organizadas no Egito, posteriormente ele vai se unificar, mas o primeiro templo ele é muito mais antigo. Tá? E toda essa simbologia começou lá nesse período. Então, esses templos eles eram locais que abrigavam milhares de pessoas. E abrigavam homens, abrigavam mulheres, não havia distinção de sexo. Todos eram aceitos, todos podiam estudar e se elevar espiritualmente. Porque eles estudavam inúmeras coisas. Não era só uma questão econômica. Como eu estava dizendo, era tudo misturado, era tudo uma coisa só. Tá? E também tendo como base aquela questão de que existia algo anterior a tudo isso e que também que houveram grandes catástrofes, não só o dilúvio, mas também a possibilidade de uma guerra no passado. Quando essas civilizações começaram a se desenvolver, os sacerdotes, né, que eram os grandes professores, os grandes sábios da antiguidade, começaram a desenvolver as bases dessas sociedades para que eles começassem a desenvolver o seu lado espiritual e não tão material. Porque o materialismo é que levou a todas essas catástrofes do passado. E o materialismo é que está levando hoje ao aquecimento global. Então, é mais um paralelo que a gente pode fazer. Tá? Porque dizem que no passado, no caso Atlântida, essa simbologia da Atlântida e da Lemúria está muito ligada a uma civilização mais avançada tecnologicamente do que nós somos hoje. Então, os problemas que eles viveram poderiam ter sido problemas muito semelhantes aos problemas atuais nossos. Mas volto a dizer, não tem uma evidência material, física, que sustente essa possibilidade. São só indícios. Tá? Existem vários sensitivos, que também muitos são mestres de fraternidades, que eu vou chegar lá ainda, que têm esse contato com o invisível, né? Que são médiums, que são paranormais. E segundo eles entram em contato com fontes, com outro tipo de fonte que a gente não tem acesso. Só que e aí? É uma fonte restrita a eles? Então é algo também a ser analisado. E esses médiuns, esses grandes mestres, eles também precisam ser estudados. Vamos estudar o trabalho deles, ver se tem realmente base nisso que eles estão falando. Porque a grande maioria é tudo... não tem fundamento, não tem base. Certo? Então, como eu estava dizendo, lá no Egito existiam esses grandes templos que abrigavam homens, mulheres, e lá existiam técnicas como meditação, técnicas muito semelhantes ao yoga, exercitava o corpo. O corpo é uma peça central de tudo. Então, era um trabalho total do indivíduo. Então, se diferenciava muito do que a gente vai ver posteriormente na Europa, por exemplo, que o corpo era visto como algo ruim, algo a não ser trabalhado, algo a ser descartado. Tá? Temos lá a Índia, que vai ter o Mahabharata. Mahabharata é um livro épico que fala a respeito da cultura hindu, né? De todo o desenvolvimento dela, dos mitos, de rituais, enfim, a base daquela sociedade. E ele denota muitos séculos, né? Muita coisa é abordada lá. E um dos fragmentos dessa obra é esse livro aqui, Bhagavad Gita, que também fala a respeito daquela cultura, dos valores, enfim, muita coisa. Livro recomendado, que eu coloquei lá no corpo do evento. Estaria recomendando para vocês também. Que fala muito... O Mahabharata é muito maior, né? Sim, como eu estava dizendo, o Bhagavad Gita ele é um fragmento do Mahabharata. Tá? No Egito, todo aquele conhecimento ele vai se perpetuar e vai ser apropriado, né, pela Grécia, posteriormente pela Europa medieval. E lá na Europa medieval, essa base filosófica ela vai ser apropriada pelas fraternidades que vão existir lá. Uma delas é a teosofia. A teosofia é uma linha filosófica que vai elaborar o hermetismo, que vai surgir esse livro aqui, 7 Princípios Herméticos, Kybalion. Isso aqui é posterior, isso daqui não é lá do Egito Antigo. É uma leitura posterior. Estados Unidos, né, se não me engano.
Olha, eu creio que é da Europa pós-Renascimento, pré-Iluminismo, eu acho que é desse período, que é o hermetismo, né? Mas tem como base o conhecimento egípcio. E também tem referência a um dos principais sábios do Egito Antigo, que os gregos chamavam de Hermes Trismegistus, ou 3 vezes grande. Esse 3 vezes grande pode estar sendo atrelado a 3 momentos diferentes, a pessoas diferentes também. Então também não tem muita base para a gente saber no que isso se refere. Mas também ele também é atrelado a Imhotep, que é o nome egípcio, né, desse grande mestre. Então, como eu estava dizendo, tem esse livro aqui que é uma boa referência também. Então nós temos aí no Egito... Sério? Não sabia disso aí. Sim, o construtor de pirâmides, né? É atrelado a ele também. Também já ouvi dizer que Moisés era um dos 3 magos. Então, Um dos 3 grandes. por isso a gente tem que estudar muito. Quando a gente está lidando com essas questões, é muito delicado, porque é muita coisa. Então eu estou aqui eu estou até sendo pretensioso em trazer tudo isso que eu estou trazendo. Porque é muita coisa. Estou praticamente iniciando aqui a civilização humana. Mas vamos focar nas fraternidades, porque não tem como abordar tudo isso. Então, um povo emergente que vai surgir e que tem como referência a cultura egípcia e a cultura suméria são os hebreus, o atual Israel, né? Israel, como eu estava dizendo, era um estado emergente que estava surgindo. A partir do momento que ele se formou, ele instaurou uma monarquia, né? Uma monarquia patriarcal. A cultura israelita ela é machista, né? Patriarcal. Pois os principais sábios, os principais mestres e deuses deles têm conotação masculina. Abraão, Moisés, qual mais? É tanto que eles... Maria não diz nada. Sim, a mulher lá está numa posição inferior ao homem. Tá? Tanto que ela não é... No Egito, por exemplo, várias deusas tinham lá. Isis, Sekhmet. Na Índia também tem várias deusas mulheres. Na Suméria também tinha. Então, Babilônia. Então, Israel era um estado emergente que estava se formando, estava num momento bem específico, por qual essas outras civilizações já passaram, mas lá se instaurou uma monarquia patriarcal. Então, o Antigo Testamento mesmo é uma boa fonte histórica, e uma boa fonte também das fraternidades. O porquê? Porque quando essa monarquia se instaura lá em Jerusalém, vai se construir o primeiro templo, né, dos judeus. Agora eu não me recordo se o primeiro templo é em referência a Salomão ou se é referência a Davi. É Davi, né? Rei dos judeus antes de Salomão. Então, aí com a construção desse primeiro templo de Davi, também segundo as lendas, né, segundo as escrituras, que lá estavam as 10 tábuas de Moisés, né, das leis na Arca Sagrada. E também se fazia muita referência em relação à construção desse templo, que as medidas dele eram medidas bem avançadas, era uma construção avançada para o período. Assim como... Isso. Por exemplo, no Egito e na Suméria, no Egito nós temos as pirâmides, né? Sim. Na Suméria nós tínhamos os zigurates. Portanto, toda a tecnologia daquele povo se resumia numa construção, numa obra de engenharia, que a gente vê muito bem. E muitas estão aí até hoje. Então essa questão do templo ela era muito forte, ela era muito simbólica. Que posteriormente ela vai ser apropriada pelas fraternidades futuras. E posteriormente, com o passar dos séculos, o povo hebraico ele vai se reelaborando, né? Ele vai trabalhando a própria filosofia e a própria mitologia deles. E posteriormente vai surgir a Cabala. A Cabala ela já traz conceitos muito diferentes. Por exemplo, nós temos o Antigo Testamento, em que fala que Deus expulsou a gente do paraíso. Mas na Cabala diz o contrário, que nós expulsamos Deus do paraíso. É o contrário. E também diz que o corpo de Deus é um corpo masculino e feminino. A mulher entra nessa simbologia. Deixa de ser uma conotação patriarcal. Passa a ser uma conotação andrógena, né? Tanto homem como
como também da mulher. E a Cabala também vai trazer algo muito semelhante que a gente vai ver na ciência dos 7 chakras da Índia, que depois eu vou trabalhar com mais detalhe. Portanto, a gente está lidando aí com o mundo antigo, né? Posteriormente, com o advento da queda do Império Romano, o poder centralizado aqui em Roma, né, dos vários feudos, Europa medieval, se dividindo aqui. Aqui nós temos Constantinopla, né? E o que remanesceu do Império Romano se concentrava nessas regiões aqui. Aqui no sul da Grécia, da Itália, norte da África. Posteriormente eles vão perdendo território. Mas em meio a tudo isso nós temos também o Império Árabe, que se forma aqui na região onde é o atual Israel, o atual Iraque, norte da África também. Então, muita coisa acontece, né? Muita transformação. E esse conhecimento e essas filosofias estão se misturando, estão dialogando uma com a outra. O Império Árabe ele se inicia nessa região aqui no sul e depois toma toda essa região, né? Nós estamos vendo aqui. Vai vir até aqui o sul da França. França não, da Espanha. Vai vir para cá também, para a Pérsia. Enfim, em extensão territorial, foi um dos maiores impérios que existiram. O Império Árabe. E hoje é uma das religiões que tem mais adeptos, né? Creio que é a segunda, né? O cristianismo é a primeira? Ou o islamismo é a primeira? Eu acho que o islamismo passou. Passou? Então, o mundo islâmico ele continua. Sim, na Índia existem islâmicos. Aquele problema do Paquistão lá com a Caxemira é uma... Acho que é uma questão religiosa, né? Que tem islâmicos lá numa região e na outra região são hindus. Então essa briga aí é uma briga religiosa. E tem arma nuclear envolvida, né? Então é complicado. Mas vamos lá, vamos voltar lá para o passado. Então, com o advento de toda essa transformação, tudo isso está acontecendo, né? Está tendo todo esse diálogo dessas culturas. O mundo antigo ele se conecta. O que foi produzido na Suméria vai chegar posteriormente à Grécia. A Grécia ela vai ter um contato cultural com a Roma. Então, tem muita troca de informação aqui nessa região. Com o advento lá da Europa medieval, como eu estava dizendo, com a queda do Império Romano, vai existir uma decadência, né, muito grande, que a historiografia diz que é um período medieval, que falam a respeito dele com muito desdém, né, como se fosse o período das trevas, o período em que a filosofia grega foi se perdendo, em que houve, né, a anexação dos povos bárbaros em relação ao conhecimento que já existia na Igreja Católica. Então, muita transformação, muita mudança. E realmente existia um certo obscurantismo nesse período, uma certa mudança em relação ao conhecimento. O Império Árabe, a partir do momento que ele se expandiu e que ele já tinha um poder enorme, eles, posteriormente a isso, começaram a fazer traduções de obras antigas, lá da Grécia, lá do Egito, da filosofia. Então, eles eram povos que eles se iniciaram de uma região diferente. Depois eles foram ocupando essas outras regiões. E uma das coisas que eles fizeram foi estudar, traduzir obras clássicas que esses outros povos produziram, né? Então, a filosofia, a ciência era muito desenvolvida no Império Árabe. E era um império que ele não tinha uma certa unificação. Eram várias cidades livres que tinham a sua própria organização, né? Com isso, eles começaram a se expandir cada vez mais, começaram a avançar até no que remanesceu do antigo Império Romano, que era do Império Bizantino. E com isso, o Império Bizantino era cristão, né? Em certo momento, o Império Bizantino recorreu ao papado, né, da Igreja Católica da Europa medieval, que tinha toda essa questão, né, de obscurantismo, de busca por novas coisas, novas terras. Faziam uma arte da guerra, né? Eles eram guerreiros, porque eles descendiam dos povos bárbaros de outras regiões da Europa, principalmente os vikings. Tá? Os vikings eles estavam encabeçando as cruzadas. Eu já falei antes de... Então vai ter o advento das cruzadas, né? Posteriormente.
E o principal alvo era a cidade de Jerusalém. E a partir do momento que ela é conquistada, os principais guerreiros, né, que eram os templários, que posteriormente vai se tornar uma fraternidade, eles começam a entrar em contato com toda essa filosofia antiga, com esses novos rituais, com uma nova mística. Então, a Europa ela era muito fechada, ela já não existia um livre correr daquele conhecimento antigo nesse período, coisa que no Império Árabe existia. Então os cavaleiros templários entraram em contato com outras informações que eles não possuíam. Então muitas fontes dizem que eles começaram a adorar Bafometo, que é uma figura de um bode com chifre, com seios de mulher, enfim, uma figura antropomórfica que o papado vai dizer que é em relação ao demônio, em relação a algo negativo. Mas se você pegar as bases desse conhecimento, Bafometo vai ser atrelado a Maomé, vai ser atrelado também à iniciação espiritual, está ligado a algo científico, algo filosófico, algo que não era praticado na Europa, algo novo, algo revolucionário. E posteriormente eles vão levar isso para a Europa, né? E o poder instaurado era um poder diferente, um poder que tinha uma outra visão, o poder da Igreja Católica. A Igreja Católica ela guardava muito esse conhecimento, era uma concentração de poder muito grande, coisas que os templários desafiaram, porque eles estavam levando coisas novas, estavam levando outros ideais. Portanto, uma das fraternidades, que nós podemos colocar aí no nosso catálogo, é os templários, que vão levar isso para a Europa e que vão causar grandes transformações, tanto que eles são perseguidos e, posteriormente, eles são exterminados, né? Não sei se totalmente, porque eles vão influenciar as fraternidades futuras. Tá? Vamos apagar esse mapinha aí. Então, eu já ouvi falar que eles são os Cavaleiros de Malta. Não, tem essa ordem. Então, lembra que eu estava dizendo lá que os árabes chegam até na Espanha? A Inquisição e também todo esse processo de reconquista que vai surgir posteriormente se inicia mais forte lá na Espanha. Aí começam a surgir várias ordens, né, muito semelhantes aos Cavaleiros Templários, a Ordem de Cristo, os próprios Cavaleiros de Malta, como você citou. Eu ouvi dizer que eles são os principais rivais da maçonaria. Vamos colocar aqui a maçonaria. Tá vendo? A gente já passou pela Europa medieval, nós estamos lidando aqui com o século XIII, século XIV, 14 depois de Cristo. Os anos 1200 a 1300, de 1300 a 1400. Então, todo esse período ele é muito conturbado lá na Europa. Tem essas novas ideologias, né? Esse conflito com o mundo árabe e também o advento de novas fraternidades. Posteriormente vai surgir a Reforma Protestante na Alemanha e também muitas fraternidades vão estar conectadas a ela, que é a Rosa Cruz. Tem aqui em Ribeirão Preto. Sim, a Rosa Cruz ela é... O islamismo ele é recente, né? O islamismo ele é 600 depois de Cristo. Tem 1400 anos. É mais recente. Quer dizer, o fato histórico, né, da subida de Maomé aos céus, lá toda aquela questão simbólica, é 600 depois de Cristo. Budismo é 600 antes de Cristo. Então são religiões aí que vão se encontrando, mas são de períodos diferentes. Então nós temos a Rosa Cruz, que atua em vários países do mundo. Rosa Cruz ela é cristã, tem base cristã. Antes do cristianismo ser adotado por Roma como religião oficial, ele era uma religião de segundo plano, né? Não era a religião oficial do império. Ele era perseguido, o cristianismo. E ele tinha muitos rituais, muitas filosofias que foram sendo, não vou dizer esquecidas, né? Elas foram sendo, passou por um filtro, né? Os concílios lá. Então o cristianismo primitivo, ele carregava muitas informações, muitas ideologias, muitos rituais que se assemelham muito à Cabala, por exemplo. Lembra que a Cabala foi se reelaborando? Uma reelaboração do Antigo Testamento e do judaísmo tradicional? O cristianismo primitivo, ele carregava muita coisa diferente, que trazia uma visão mais humana de Jesus, que trazia a mulher também
para um plano superior, enfim. E os primeiros textos mais famosos da Cabala surgem justamente na Espanha, né? Eu não sei te dizer, Lucas. O Zohar surgiu na Espanha. Zohar, muito bem lembrado. E o Zohar ele é estudado até os dias de hoje. Ele não foi totalmente decifrado, né? Não. Ele está sendo traduzido ainda. E... Mas não, outros também, eu acho. Mas assim, eu tô pensando na Espanha que você falou que foi até onde chegou ali, né? Os árabes. Exatamente. Até onde os árabes chegam. A versão mais famosa... Bom, o tarô não sei se é francês, mas... O tarô ele é egípcio, depois tem o medieval, que é uma releitura do egípcio. Mas continua. Não, é esse comentário, que eu acho interessante que esses textos cabalistas tenham surgido na Espanha. Então, a Rosa Cruz ela tem como base, por exemplo, livros como A Divina Comédia de Dante Alighieri, que eu não tenho aqui, gostaria de ter. Temos também aqui Santo Agostinho, né, que é um dos pais da patrística, que ajuda a desenvolver o pensamento medieval e cristão. Portanto, a Rosa Cruz ela tem como base novos princípios, questionamento, livre pensar, porque está questionando a Igreja Católica, está questionando o poder instaurado. A Reforma Protestante foi isso. Então, eles estavam ligados aos protestantes e estavam trazendo toda essa simbologia do mundo antigo. Porque a Reforma Protestante em si, foi uma reelaboração do que já existia, né? Mas não, a Fraternidade de Rosa Cruz traz toda aquela questão do mundo antigo. Traz todas essas filosofias, traz todos esses símbolos, toda essa organização, lá dos antigos templos, certo? Que era um local de desenvolvimento espiritual, desenvolvimento intelectual, tá? Os membros eram grandes artistas, grandes músicos, pessoas ricas, grandes senhores. Acredito que até reis eram membros, provavelmente. Portanto, nesse período, uma das principais fraternidades é a Rosa Cruz. Podem estar se perguntando, né? Quem está em casa ou que está vendo, pô, e a maçonaria? E os Illuminati? Calma, isso daí é tudo posterior. A maçonaria ela vai ter como base princípios mais antigos, mas ela só vem depois. Ela é bem posterior a tudo que eu estava dizendo. Então, quando o pessoal fala, na verdade, tipo, a maçonaria já existia no Egito Antigo, eles estão falando então, da fraternidade hoje agora. A base do que eles faziam, dizer. os rituais, todo esse modo de se organizar, porque eles dizem que é secreta, né, a sociedade. Não era secreta, é que para poucas pessoas, quem que se interessa? Quem tem a oportunidade de chegar a algo assim? Quantas pessoas estão aqui hoje, por exemplo? Então, é mais ou menos por aí. Sim. Então, com o advento da Rosa Cruz e com o advento dos séculos, nós vamos ter renascimento cultural, né? Toda aquela transformação que ocorreu na Europa de cada vez mais se separar da religião e também do catolicismo e do papado, porque realmente havia muito abuso de poder. Eu não vou nem entrar nesses detalhes, porque a historiografia tem muita obra sobre isso. Então, foi necessário essa separação. Foi necessário desmembrar o conhecimento do sagrado em função desses fatos históricos que ocorreram na Europa. Então, do que surgiu lá na Europa, o Renascimento, o Iluminismo, faz com que tudo se zerasse de uma certa forma, de que o ser humano, os cientistas, os grandes pensadores do período, nós vamos começar algo totalmente novo. Nós vamos largar tudo que existia antes dessas bases, não todas as bases, né? Porque essa das fraternidades, como eu estava dizendo, era praticada por muitos cientistas. Galileu, por exemplo, ele era um astrólogo. Voltaire, ele foi da maçonaria, né? Posterior. Voltaire, século XVIII, uma coisa assim, que é... Anteriormente a isso, nós tínhamos o grupo do... Não sei dizer se era uma fraternidade, mas era uma espécie de... Como é que se fala? Confraria? Pode ser, confraria. Dos grandes construtores de igrejas, das igrejas góticas. Eles possuíam uma organização interna, eles possuíam rituais. Sindicato. Isso, tipo um sindicato, algo assim.
Então eles tinham algumas regalias naquele período. Eles podiam viajar para outros locais e eles estavam conectados ao principal objeto do período, né? Que eram as igrejas góticas. E as igrejas góticas carregavam o maior conhecimento que existia naquele período. Muito semelhante à das pirâmides lá do passado, dos grandes templos. Então, todo o desenvolvimento tecnológico estava concentrado lá, nas igrejas góticas. Tá? Então, dizem que a maçonaria ela começou a surgir, o seu embrião começou lá com os construtores de igrejas. Só que em seus rituais, eles trazem uma simbologia ainda mais antiga, que é a construção do templo lá de Davi, lá de Jerusalém, que, segundo as lendas, o principal construtor ele era um sábio, né? Um livre pensador. Tem um livro dele, não é? Olha, livro que é Lucas, atribuído a ele? Como é que ele chama? não me recordo o nome dele. Ele era conhecido como o filho da viúva, uma coisa assim. Mas o nome dele eu não me recordo, eu devia ter anotado. Não, eu lembro de uma cliente na livraria, quando eu trabalhava lá, falando que o que você teria que ler sobre maçonaria é esse livro que foi escrito ou é atribuído ao cara que construiu o templo de Davi. Não me recordo o nome. Então, os rituais da maçonaria estão ligados a essa simbologia desse principal construtor, lá do templo de Davi, e que ele foi assassinado, porque outras pessoas que estavam envolvidas na construção meio que tinham inveja dele, porque ele tinha muito conhecimento, né? Ele era o principal arquiteto lá, o que encabeçava a obra. E muitos diziam que não, ele tem algum segredo, não é possível. E quiseram arrancar esses segredos dele. Só que ou não tinha segredo nenhum, ou ele realmente não revelou. Tanto que mataram ele em função disso. E o principal ritual da maçonaria era esse. Era uma maneira simbólica de você... Ele se chama Irão. Como? Irão. Irão? H-I-R-A-O. Irão. Certo. Tirando a bife. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá escrito Hirão Abi aqui também. Tá. Então, quando você iniciava na maçonaria, você passava por um ritual semelhante à sua morte. Eles encenavam a morte desse construtor lá do templo e encenavam ela com você, que você está morrendo para aquela vida e nascendo para uma outra. Ou seja, você não vai revelar nada do que você sabe. Está simbolizando isso. Então, o principal ritual da maçonaria está ligado a essas questões, né, do conhecimento, do livre pensar. E nasce no século XVIII. 1717. Não vou me recordar agora o país, mas é nessa data que surge oficialmente, né? Bem, o nome da aula é As Fraternidades e a Conspiração Illuminati. Bem, o que vem ser então os tais do Illuminati? Illuminati ele é muito abordado pelo mundo pop atual. Você vai ver isso em filmes, você vai ver isso na literatura, você vai ver isso na música. Por exemplo, os livros do Dan Brown lá, que é o Código da Vinci, tem a continuação, né, que é Anjos e Demônios, que vai fazer menção aos Illuminati. Tem também, deixa eu ver, O símbolo perdido. O símbolo dele perdido é sobre a é- maçonaria. Exato. Símbolo Perdido é um livro? É do Dan Do Brown. Dan Brown. Que é sobre a maçonaria. Certo. Então, oficialmente, ela surge em 1776, a Ordem Illuminati. Tem o livro Illuminatus também, do Robert Anton Wilson. Sim. Recente. Não, mas por exemplo, o Código da Vinci é de 2004. Ah, sim, que É, isso. sim. O Illuminatus é de 73, eu acho. Essa aqui. É um livro sobre o Illuminati. Então, os Illuminati da Baviera. Os membros também eram músicos, artistas, pessoas ricas, que tinham como base os ideais da Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa pregava, né? Pregava o conhecimento, a filosofia, pregava o livre pensar, a liberdade, e também era contra a monarquia. Tanto que
posteriormente eles vão ser... eles vão perseguir eles em função desses ideais. Porque surgiu um novo monarca lá nessa região da Baviera e que persegue eles em função do que eles estavam causando, né? Essas novas ideologias, essas novas questões que eles estavam apresentando. E eles começaram a se infiltrar numa ordem mais antiga, que era a maçonaria. Então, muito do que se fala das conspirações atuais, envolvendo a própria maçonaria, porque a maçonaria ela já foi muito vítima disso. Antes de existir toda essa menção aos Illuminati, o principal alvo era a maçonaria. Porque a maçonaria está presente em inúmeros países, principalmente na Europa, nos Estados Unidos. O primeiro presidente dos Estados Unidos, como é que chamava mesmo? George Washington? George Washington. Foi membro da maçonaria. Voltaire foi membro da maçonaria. Moser foi membro da maçonaria. Tem algumas conspirações até que querem chamar a atenção para a semelhança física entre o fundador dos Illuminati e o George Washington, né? Que é o tal do Fazem isso? Weishaupt. Sim, eles são bem parecidos. Eu tenho o nome dele aqui, deixa eu ver. O fundador é Adam Weishaupt, isso aí mesmo. Se você pesquisar, Vou colocar ele é igualzinho o George Washington. E ele some antes da independência dos Estados Unidos. E aparece tipo, George Washington. aparece George É tipo um conde de Saint-Germain, alguma coisa assim. Sei lá, é uma coisa tipo isso. Que vai, Conde aparece de Cristo. tempos em tempos e some. E bota um óculos assim, né? Ainda mais tinha peruca, velho. Tira a barba. Vou colocar aqui o nome do fundador dos Illuminati. Adam Weishaupt. Dom Pedro, né? Era maçom também. Certo. Então, como eu estava dizendo, a maçonaria talvez seja a fraternidade mais disseminada de todas. E também era mais infame, né? Então, com o advento dos Illuminati, lá no século XVIII, como eu estava dizendo, começaram a tentar arrumar um novo inimigo, né? Um novo inimigo do poder instaurado, né? O poder instaurado, muitas vezes, ele é o quê? Ele é obscurantista, ele é monoteísta, ele é machista, ele explora o que o ser humano tem de mais inferior, né? Eu não vou dizer ruim ou pior, porque está dentro do pacote, está dentro do processo. Tá? Então é isso, os Illuminati surgem nesse período e passam a ser elemento de conspirações que anteriormente eram atreladas à própria maçonaria. Dizem que em função desse infiltramento, né, deles na maçonaria, fez com que muitos começassem a tomar o controle de várias lojas em outros países, em que a força por trás Tem umas lojas famosas até. da maçonaria é de organização Illuminati. É, exato. Tinha uma loja, acho que era na Itália, isso nos anos 70, era a loja P2, Certo. que era uma loja maçônica clandestina. E Com certeza tem relacionada muitas, a né? várias coisas. Tinha gente de governo, tinha gente de banco, um cara do Banco do Vaticano. Uma coisa que eu esqueci de falar P2. envolve o mundo antigo. Eu vou desenhar aqui um círculo que eu estou procurando usar nas minhas aulas, que eu acho bem interessante usar. Acabou passando batido a ordem Shaolin, que não poderia ter ficado de fora. Como eu disse, o budismo ele é de 600 a.C. e vai se disseminar por vários outros países. Vai para a China, vai para a Tailândia, vai para o Afeganistão, vai para a Indonésia, posteriormente vai para o Japão também. Então o budismo ele é extremamente disseminado no mundo antigo. Então lá para o antes de Cristo surge na região de Shaolin templo budista, tinha como principal mestre, no caso, fundador da nova concepção filosófica que surge lá, que é o Zen budismo. O Zen budismo é o quê? É uma fusão do taoísmo clássico chinês, algo que já existia na antiguidade chinesa, que é milenar,
E do budismo, né, que é de 600 a.C. Quando Bodhidharma é o nome do mestre. Bodhidharma ele vem da Índia e ele não era um homem religioso, ele era um general, ele era da guerra. E no decorrer da vida dele, ele segue o budismo, passa por uma transformação e vai pregar, né? E ele vai para a China. E lá na China já existiu o budismo, nesse processo de disseminação dele para outros países, como eu estava dizendo. E quando o Bodhidharma chega lá, ele vê monges que não estavam lá seguindo a doutrina muito bem. Tava todo mundo gordo, ia meditar, dormia. Enfim, eles não estavam... Isso. Não estavam seguindo a doutrina, né, o caminho óctropo lá do budismo, como realmente se deveria. Então, o Bodhidharma passa a adotar uma nova postura. E ele vai adotar as artes marciais como parte integrante do caminhar, né, do desenvolvimento. Aí vamos ter também o advento do Kung Fu, né? Kung Fu não quer dizer uma arte marcial em si. Significa uma ação, como se fosse a força interior de cada um. A arte marcial em si chama Wushu. Portanto, é uma fusão entre o Kung Fu e Wushu, isso. O Wushu é praticado pelos militares, né, da antiga China. Existia no exército aquelas artes marciais. Mas Bodhidharma vai levar isso também para os templos. O principal deles é Shaolin, que tem a fusão lá do taoísmo, como eu estava dizendo, e nasce o Zen budismo. Que posteriormente vai para o Japão. O Japão é Zen budismo, só que lá no Japão não foi adotado as artes marciais. O principal mestre que dissemina o Zen budismo pelo Japão, aí também não vou saber dizer o porquê dos motivos, né? Mas ele adotou só o budismo clássico e não adotou o Kung Fu em si. Mas lá no Japão tem o judô, né? Tem outras artes marciais. Tem um karatê. Sim. Mas que tem como objetivo o desenvolvimento espiritual são muito poucos. Se você procurar uma academia hoje em dia, com certeza, você não vai estudar filosofia lá. Você vai estudar... Vai treinar para campeonato. Exatamente. Vai entrar a questão da competição, desenvolvimento físico, defesa pessoal. Eu, quando era pequeno, eu entrei nessas academias pensando que eu iria pegar um pouquinho de filosofia. Nada, era treinamento para campeonato mesmo. Eu fui até a faixa vermelha. Então, existem algumas academias que trabalham essas duas questões, né? O desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento físico, o desenvolvimento da arte em si também. Mas é muito raro. Então, lá em Shaolin foi o precursor disso. E se produziu uma filosofia muito interessante lá, né? Que mescla esses dois conhecimentos. Mescla a filosofia e também trabalhar o corpo, né? Algo que os egípcios faziam no passado. E o círculo que eu estava dizendo que eu procuro trabalhar nas aulas, ele traz um pouco dessas simbologias. Vamos tentar imaginar aqui. Porque a historiografia, o que ela traz, né, Luiz? Você que é professor de história também. Aquelas linhas históricas lineares que traçam um caminho e para onde esse caminho está indo. Não há um diálogo entre... Passa a impressão, porque a simbologia ela é muito importante no aprendizado. O Egito Antigo demonstra isso, as fraternidades demonstram isso. Que a linguagem simbólica ela passa muitos conceitos. Então, isso aqui passa uma impressão incorreta, a meu ver. E desperdiça todo esse conhecimento antigo. Para a gente colocar uma linguagem
mais ampla, vamos fazer da seguinte forma. Vamos tentar imaginar um ponto luminoso, quente, forte. Podemos atrelar esse ponto a Lúcifer. Lúcifer simbólico, né? Nossa, quanta discussão que eu já vi por causa desse nome. Né? Que é o quê? Luz, é conhecimento, tá ligado ao iluminismo, filosofia, livre pensar. E também é um fogo. O fogo é o quê? Que proporcionou ao ser humano produzir novas ferramentas. Se organizar em cidades, algo que eu estava debatendo no início da aula. Vamos traçar um campo para isso daqui. Como se fosse um círculo. Isso que a gente pode chamar de círculo histórico. Podemos chamar também de espaço-tempo, mais ligado à ciência atual. Pegando a obra do Dante Alighieri, a Divina Comédia, ele cita, né, realidades circulares, que uma se coloca sobre a outra, aproveitando essa linguagem também. Mas isso no inferno só. No purgatório e no céu é de outros jeitos. Que Então, são, eu não... São tipo alguns são andares, sabe? Tipo, no céu, por exemplo. O purgatório, na verdade, é um espaço, como se fosse um lugar aberto, gigante, que não tem camada, sabe? Você só se afasta e quanto mais se afasta, pior pra você, sabe? Tipo, a ideia do purgatório é você se aproximar, mas ele você vai pra onde quiser. E isso, o inferno é um círculo, são círculos, né? São 9 círculos, se não me engano. Os 9 círculos dantescos, né? Exatamente. Certo. Vai descendo. Fazer outras divisões aqui. AC, a gente pode dizer também que é antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Na astrologia, ela traz a questão do ascendente e do descendente, que também é uma linguagem lá do mundo antigo, das grandes fraternidades, que trazem isso. E aqui nós podemos colocar a vibração de frequência do indivíduo. São vibrações superiores e inferior. Que a Cabala vai trazer, a ciência dos 7 chakras vai trazer isso também, que são os pontos nevrálgicos do indivíduo. Tá? Então vamos imaginar que isso aqui é o círculo histórico. Esse círculo ele se move de 2 formas, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda representa uma expansão, algo que está indo para fora, né, se expandindo. E o outro, ao contrário, representa uma interiorização. Expansão e interiorização. Representa como um vórtice. Algo que está pulsando. Certo? E aqui nós podemos colocar civilizações do mundo antigo, nós podemos colocar aqui a Suméria, esse círculo histórico. E aqui é o mundo contemporâneo. Portanto, esses símbolos, esses conceitos, todo esse conhecimento ele vai sendo puxado, ele vai sendo sugado. E em determinados momentos ele vai reaparecendo. Vai se interiorizando, reaparecendo. E eles vão se encontrando. A todo momento. O que muda são os cenários, né? São os símbolos. A roupagem com que ele se apresenta. E a Índia vai trazer a questão dos pontos lá, como eu estava dizendo. Os chakras. São 7, né? Portanto, há civilizações que estão ligadas a essas vibrações inferiores, aos chakras inferiores, civilizações que estão ligadas aos chakras superiores. Independente se ela é lá do mundo antigo, se ela apresentar aqui, ela está se movendo. Tudo está se movendo, tudo está expandindo ou se interiorizando. E também está em onda de frequência, certo? Então, se a gente está trabalhando com uma sociedade do mundo antigo, como a Suméria e como o Egito, superficialmente falando, dá-se a entender que eles estariam aqui, né? Mas não, eles poderiam estar aqui, ó. É isso, é uma forma de trazer toda essa simbologia antiga.
o olho de Horus, ele estaria aqui, ó, que é o sexto chakra. Na simbologia a gente vai ver também aqui como asas, né? E aqui as raízes. Que tudo faz parte do todo, né? Como eu estava dizendo antes, sem juízo de valor sobre o que é melhor ou pior, tá tudo dentro do contexto, tudo dentro do desenrolar das civilizações, do desenrolar do ser humano, tá dentro desse processo de aprendizado. Hoje você acredita que a gente está tipo numa torre de Babel, que ninguém se conversa, ninguém se entende, todo mundo se liga? Se eu acho isso? Isso. Não, eu acho que tem espaço para diálogo. Ainda? Sim, com certeza. Então não chegou a esse ponto ainda. Não, nem tudo tá Então, nós temos a história, né? Nós temos a história. Com certeza os dias atuais, eles possuem características próprias. Então, eu sou um otimista. Exato. Então, sobre o atual momento, sobre a pandemia do coronavírus, sobre as eleições municipais aqui no Brasil em novembro, sobre as eleições norte-americanas, vamos ver o que vai se desenrolar, né? Porque é algo que eu tenho controle sobre o que eu estou falando aqui, sobre o que eu estudo no meu íntimo, sobre isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, eu não, de forma direta, eu não consigo interferir em muita coisa. Então, eu estou na postura de observar, de observador. Que é, no caso, a postura de professores do mundo antigo, né, de sábios. É uma das posturas a se adotar. Se ela é a mais relevante ou não sei dizer. Pode estar dentro desses momentos que eu estou citando, né? Aí a própria história, a própria simbologia antiga está aí para ajudar a gente nisso. Um livro excelente que é o Tao Te Ching, que eu falei lá sobre o Mosteiro Shaolin. O Mosteiro Shaolin, ele tinha como base o taoísmo. E o principal livro do taoísmo é o Tao Te Ching, que é lá da China antiga. Fala muito sobre isso. Aqui é uma concepção de Deus. Não há conceito. Deus aqui não tem forma. E se você tentar... Aí é o que diz o livro, né? Se você tentar dar alguma forma para ele, se você tentar dar uma explicação para ele, já não é Deus. Entendeu? São poemas. O livro aqui ele é extenso dessa maneira porque é uma interpretação dos poemas, né? Tem um poema que ele diz o seguinte: se você menciona o Tao seria essa força primordial, né? Que é a base do caminho. Por isso Tao Te Ching. Se você menciona o Tao, você já não conhece. Se você o conhece, você não o menciona. Então, mais um livro aí para a gente estudar, para a gente refletir. Bem, o que eu tinha para dizer era mais ou menos isso. Eu poderia falar muito mais coisa. A gente nunca consegue passar exatamente o que a gente estava planejando. Mas é isso, espero que tenham gostado. Espero que todo mundo que esteja acompanhando pela internet também tenha achado interessante. Como eu disse, nós estamos abertos para contribuição. E é isso, agradeço a todos vocês que estão aqui presentes. Obrigado. E nos vemos na próxima.